Amados irmãos, que a graça e a paz sejam sempre multiplicadas com o bom entendimento de Cristo Jesus a todos que invocam o seu nome. Hoje nós vamos falar da grande diferença conceitual entre o pecado e o pecador. Pois Cristo, nosso Senhor, em Lucas 5,32, nos diz que ele não veio para chamar os justos, mas sim para chamar os pecadores. Mas não para permanecerem como pecadores, mas sim ao arrependimento. Pois ainda em Lucas 7, de 47 a 49, a quem eu mais perdoar, mais me amará. Então, primeiramente, falaremos do pecado como ato eventual praticado por nós, mas que entristece o Espírito Santo, conforme está lá em Efésios 4,30. O Espírito Santo esse que, uma vez aborrecido por nós, ele próprio se incumbe de nos convencer de que fizemos algo contrário à natureza divina, conforme João 16:8. Quando vier o Espírito que vos enviarei, ele convencerá o mundo do pecado. Portanto, é como se disséssemos: o pecar não nos torna pecador, exceto se permanecermos pecando, pois isso nos transformará em pecadores, o que é insuportável ao coração de Deus. Então, enquanto estamos em construção, nos aperfeiçoando e nos santificando, cometemos pecados. Pecados eventuais, conforme 1 João 1,8. Se dissermos que não cometemos pecados, somos mentirosos. Mas João preferiu chamar ao pecador, ao invés de pecador, como aquele que vive pecando. 1 João 3,6. A diferença é simples, mas significativa, pois pecar é parte do processo da santificação. Mas o não responder prontamente ao apelo do Espírito Santo, isso sim nos faz pecadores. Isto é, desobedientes, reincidentes, recalcitrantes, impenitentes e rebeldes diante do Espírito de Deus. Tal como Cristo, em espírito, disse a Paulo, quando Paulo estava indo a Damasco para prender mais cristãos. Está lá em Atos 26:14. Paulo, dura coisa é recalcitrar diante dos aguilhões de Deus. O que quer dizer que as coisas erradas que Paulo vinha fazendo contra os cristãos, até aquele momento em que ele não havia sido ainda repreendido espiritualmente, não o desqualificou para se tornar no futuro o grande ícone do apostolado cristão. Enquanto que, em oposição, vemos em Mateus 11, 20 a 24, quando Jesus amaldiçoa 3 cidades inteiras, impenitentes: Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde Jesus fez muitos milagres e muitos sinais, e mesmo assim continuaram sem conversão e sem arrependimento. O arrependimento e a mudança de atitude é o que nos redime e nos habilita do pecado. Assim, a redenção é o que recebemos de quem nos redime, isso é, do Cristo, o Redentor. Mas tudo mediante o arrependimento, pois o arrepender nos leva a pedir perdão junto a quem pecamos, que são apenas as 2 pessoas a quem devemos amor. Deus é a primeira delas, é aquela a quem amamos sobre todas as coisas, pois contra Deus pecamos diferentemente da outra pessoa, que é o pecado contra nosso próximo, a quem devemos amar como amamos a nós mesmos, A diferença é bem significativa também, pois se prejudicamos alguém com nossa ação ou nossa omissão, fazendo-a sofrer por isso, então é a essa pessoa que devemos o nosso arrependimento e o pedido de perdão. E contra Deus,
não é um pecado que ofende diretamente ao nosso próximo, mas unicamente a Deus. Vamos tornar isso um pouco mais claro com os seguintes exemplos. Veja, por exemplo, lá no Salmo 51:4, quando o salmista diz: pequei contra ti somente eu pequei, fazendo aquilo que é mal diante dos teus olhos. Você deve estar perguntando do que seria que Davi estaria falando. Não sabemos exatamente, pois ele não disse, né? Entretanto, não é difícil imaginar que seria um pecado de natureza surreal e que envolve sentimentos e atitudes intangíveis. Vamos ver com outro exemplo em Mateus 15, de 27 a 28, quando Jesus diz: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu, porém, vos digo, se olhardes para uma mulher com um olhar impuro, já pecou. Daí, nesse mundo tenebroso, né, onde o Deus da sensualidade dita modas em que mulheres andam quase nuas, imagino o quanto é difícil o homem não pecar, entristecendo assim o Espírito Santo. Eu gosto dos evangelhos apócrifos e eu recomendo a quantos têm sede e fome, na verdade, que os leiam. Também, pois foram considerados apócrifos apenas por não terem sido juntados à Bíblia feita pela religião católica. Dentre eles, eu admiro muito o Evangelho de Tomé, que no dito 70, Jesus narra que um determinado homem desembainhou uma faca com que queria matar outro homem. Então, ele enfiou a faca na parede para ver se sua mão seria capaz de realizar o feito. Então, Jesus concluiu: ele já matou o homem. Então, no pecado que você pratica contra Deus, não adiantaria você chegar perto de alguém e lhe pedir perdão, pois ele nem sequer saberia do que é que você está falando. Mas Deus o sabe. Enfim, todo pecado carece de ser redimido com arrependimento, junto àquele que pode lhe dar a redenção. Entretanto, pecados há contra Deus que estão incrustados em nossa alma, mas nem por isso significa que deles não podemos ser salvos. Pois, conforme Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que sozinhos não conseguimos, mas se repetirmos Senhor Jesus, tantas vezes quanto precisar, o Espírito dele vem e injeta vida e socorro em nós, transferindo a nossa mente para outra dimensão, longe da tentação do mal. Pois, conforme Hebreus 2,18 e Hebreus 4, de 15 a 16, Cristo, aquele que em tudo foi tentado, socorre bem todos que passam por tentações. Assim, até mesmo os pecados mais arraigados de nossa alma e maldições difíceis de serem quebradas são vencidas quando você se vale da ajuda de Cristo nosso Senhor. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 10:12 que quem se acha estar firme, que se cuide para não cair. Isso quer dizer que basta que baixemos a guarda um pouquinho e descuidemos da vigilância, conforme 1 Pedro 5:8 e conforme 2 Coríntios 2:11, que o diabo, nosso inimigo, entra em nossa mente e tira vantagem disso. Assim, é sempre bom que saibamos que não temos poder algum contra Satanás, exceto pela proteção de Cristo, que nos diz, conforme lá em João 15:5, que sem mim nada podereis fazer. Assim, lhe recomendo apreciar bem
se você tiver, a letra do hino de autoria do nosso irmão Martim Lutero, com o título Castelo Forte. Baixem no YouTube se não tiver e vejam isso lá. Irmãos, nosso sucesso ou fracasso espiritual depende de nossa maior ou menor intimidade com o Senhor, pois somos feitos para sermos aperfeiçoados na unidade em espírito com Deus, conforme João 17, 23. Como feitos da sua imagem e semelhança, nascemos com corpo e alma, mas também dotados de espírito. Portanto, tricotômicos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Assim, se somos assediados pelo mal para pecarmos, é porque nosso espírito está disponível e ao alcance do nosso inimigo. Porque somos uma casa que não pode ficar vazia, mas sempre cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18. Pois se fica vazia e ainda mais limpa e adornada, vem o poder do demônio e ocupa nossa alma. Né? Está lá em Mateus 12, 44. Assim somos levados a entender que a nossa luta não é contra ninguém, pessoa alguma, nem mesmo contra a nossa própria carne ou sangue, mas sim contra as potestades do mal que atuam nas regiões celestiais, onde só Cristo Jesus pode militar por nós. Está lá em Efésios 6, de 10 a 18. Amados, Cristo nos ensina a nos alimentarmos só dele, como o cordeiro que, se não for comido, então morreu em vão. Em tempos difíceis de tribulação, sem liturgia alguma, eu sempre me valho de um pedaço de pão e de um pouco de vinho para comer de Cristo e viver por ele, ouvindo ou lendo o texto de João 6, de 48 a 58. Amados, sem mais por hoje, eu me despeço. Até o próximo vídeo, lhe pedindo que aponha o seu like e repasse o vídeo. Lhe recomendando, entretanto, também que baixe em seu celular a Bíblia Falada, de Cornélio Augusto, pois vai lhe ajudar muito a conhecer melhor os mistérios do Reino dos Céus. Até!